Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Os Bonecos. E no programa de hoje teremos o review do Ryu do Street Fighter, fabricado pela NECA. Que é esse aqui que tá aqui do lado. O Ryu simplesmente é o cara mais foda do Street Fighter. Provavelmente um dos personagens mais conhecidos do mundo do videogame, né? Ele, o famoso Hadouken dele. Quem não lembra daquele anime que passava no SBT, onde o Ryu ficava, sei lá, 3 episódios para poder fazer um Hadouken. Mesmo assim era muito foda. O anime em si é muito foda. Aconselho a quem não viu assistir, porque é uma boa parte assim, da história do Street Fighter, apesar de estar um pouco diferente do que o jogo apresenta no Street Fighter 2, mas mesmo assim compensa muito assistir esse anime. E nem tem muito o que falar sobre esse personagem, né? O cara é foda, simplesmente isso. Então o review de hoje é com ele e da Hadouken Ryu. Não! Dois! Agora o pau vai comer! É porrada ali, qualquer forma! Vai! Para de dar o golpe da Hadouken! Da Hadouken não tem! Da Hadouken! Pega a revolva! Tira com a revolva ali! Dá chute, meu caralho! Para de defender, porra! Dá especial! Dá os golpes especiais dele! Dá os golpes especiais! Perda! 2 pra frente, 2 pra 4, 4 pra frente, Hadouken! Os 2 botão junto! Esse é verdade! Esse que é homem! Vai que é sua, Brasil! Dando início aí ao review do personagem mais foda que tem no Street Fighter. Os outros, obviamente, são coadjuvantes perto do Ryu. Então temos aí a cartela da NECA, bem padrão mesmo, várias outras figuras usam esse padrão de cartela. A NECA gosta desse formato. Temos aqui a parte frontal dela. Aqui vem algumas informações, como o nome do personagem, a quantidade de articulações. Vem aqui já uma informação a respeito do que vem de acessórios, que na verdade são os únicos acessórios dele, é um set a mais de mãos. A parte de cima aqui vem fazendo referência, deixa eu deitar um pouco. Aqui vem fazendo referência a qual jogo o personagem foi inspirado, que foi Street Fighter 4. Parte lateral da cartela. A parte de trás aqui mostrando outros personagens, né? No caso o Ken, a Viper e o próprio Ryu. Algumas informações a respeito da história mesmo do personagem. Aqui tem uns detalhes interessantes a respeito da articulação, mostrando como que ela funciona. Aqui mostra ele também. Aqui do outro lado já tem algumas poses que eles colocaram aqui a figura. Então, vamos abrir aqui essa cartela e mostrar como que é a figura em si. Já fora da cartela, né, temos aí o Ryu ao lado de mais 2 personagens para a gente fazer uma comparação de tamanhos. Do lado esquerdo tem o Terry, do Tekken Go Fighters, a fabricante dele é a The Art. Ele está usando a base da Figma ali, mas é porque esse puto não para de maneira alguma, vou mandar colar os pés dele. Do outro lado temos aí o Adon, também da série Street Fighter, mas fabricado pela Sota Toys. Podemos ver que a NECA possui um tamanho um pouco diferente, né? O Adon, pelo jogo em si, ele não tem nenhuma diferença de altura com o Ryu. E ali a gente pode ver que tem uma escala um pouquinho diferente. A parte física do Ryu também é um pouco diferente, né? Ele é bem mais forte ali, né? Cheio de músculos em comparação com o Adon, que é um pouco mais próximo do jogo. E do outro lado ali o Terry, não dá para tirar como referência, porque é um magrelão. E como é de outro jogo também. Mas ali no caso eu coloquei os dois só para poder mostrar mesmo a questão de da referência de altura tanto da Adon como do Terry. Um Sota Toys e um The Art. Então vamos ver aqui qual que é a altura do Ryu. Nossa régua mágica. Ele está alcançando um pouco mais de 17 centímetros, né? Eu uso o meu Ryu ao lado do Sota Toys. Até porque eu não tenho outro Ryu, né, da Sota ainda. Mas não fica ruim não, fica legal. Então agora vamos ver a escultura do personagem, juntamente com as articulações e logo após os acessórios. Então aqui em relação à escultura do personagem, inicialmente, como eu mostrei na caixa, né, na embalagem, ele foi tirado como referência o Street Fighter 4.
Ele é bem forte, né? A parte da musculatura é bem definido. O Street Fighter 4, o Ryu e o Ken também são bem mais bombados assim, né, em relação ao Street Fighter 2 e outras edições. Mas eu gostei de como ele ficou. Tá bem diferente mesmo do que a linha Sota Toys apresenta, né? Em relação ao outro Ryu, que é um pouco mais parecido com o do Street Fighter 2. Mas esse aqui também ficou legal, apesar de ser bem troncudo, com a cara meio bravo assim, sei lá. Mas eu gostei de como ele ficou. Então aqui ó, o que podemos ver em relação ao rosto, a fita dele, né? Ela é maleável. O cabelo é bem pintado, apesar de que tem algumas falhas. A NECA, ela antigamente errava mais, né? Na questão da pintura, né? Algumas coisas são mal feitas. Agora os últimos personagens que a NECA tem feito tem vindo muito bem feitos assim, né? Tá sendo bem trabalhado. E o Ryu acabou caindo um pouco nessa parte onde a NECA pecava, né? Então a gente vai ver alguma parte da pintura assim não tão bem feitas. As articulações muito à mostra, mas no geral é um personagem legal, gostei. Então aí a gente vê o rosto dele, né, como tá, na medida do possível, né, apesar que eram figuras baratas, né, quando ele foi iniciada a vinda dele, então a gente não pode reclamar muito. O kimono também é maleável, é um borrachado, né, a fita aqui também, a faixa preta dele. Eu já vi alguns customizadores que usam o personagem até sem o kimono, eles tiram ele para fazer alguns custom. Aqui a gente pode ver a parte da musculatura, que como eu falei, né, as articulações são bem visíveis. Temos aqui isso que ficou interessante, a articulação, eles esconderam ela com uma parte mostrando como se fosse o cotovelo dele, isso ficou legal. A luva. Nas pernas aí também a questão da articulação bem visível. O kimono dele é aquele kimono mais sujo, mais rasgado, então eles se atentaram a esse detalhe também. E aqui o pé gigante que ele tem. Esse personagem, essa linha da NECA ficaram com os pés bem grandes, com exceção da Viper, né, que obviamente por ser uma mulher e a Chun-Li não tem esse pé gigantesco. Tentaram fazer uns traços aqui, né? Ficou esquisito, isso ficou. Mas ficou interessante, eu não tenho muito que reclamar dessa linha. Como eu falei, são figuras um pouco mais baratas, então acho que atende o custo dela em relação ao que foi a proposta, eu acho que é interessante. Sobre as articulações, vamos ver aqui primeiro a articulação da cabeça dele. Ele vai até aqui, do lado lá também. Ele gira, mas não é bom forçar, porque senão você acaba quebrando o pescoço do Ryu, para baixo, para cima, de um lado para o outro, bem básico mesmo. Articulação por dentro do braço, deixa eu ver se vocês conseguem verem. É semelhante ao que as figuarts têm, que é essa articulação que dá a possibilidade do braço ir um pouco mais para dentro assim, né, e para fora. Isso é legal, dá para fazer ajuda nas poses, principalmente naquela pose de como se ele estivesse dando o Hadouken, então esse aqui é bem necessário. O ombro vai até aqui, não pode levantar mais do que isso. Ele gira aqui, essa parte. O cotovelo tem a articulação dupla, a gente pode ver aqui, ó, aqui embaixo, em cima também, apesar de estar mais duro, mas eu tenho. A luva gira, vamos girar, a mão gira na verdade, e ela tem essa articulação, com a mão indo para cima e para baixo. Os dedos não tem articulação, na verdade troca, né? Tem outro acessório que é esse que eu mostro depois, é o punho fechado, e essa aí com a mão aberta. O tronco, deixa eu ver se vocês conseguem ver, tem uma articulação aqui no meio. Você consegue fazer ele um pouco para frente e um pouco para trás. Opa! Frente para trás. A cintura, vamos ver aqui se dá para ver. Ele tem um giro aqui, né, na cintura, então você consegue fazer esse movimento. Em relação à perna, frente,
trás, de um lado, esse movimento de abertura o máximo que ele consegue fazer. Ele gira essa parte da coxa. Tem uma articulação dupla também no joelho. Esse braço, essa articulação dupla no joelho. O outro aí para fazer os movimentos do pé. De um lado para o outro também ele faz. E ele tem essa articulação nos dedos. Ajuda também na hora de fazer as coisas. O legal da NECA é que todos eles têm esse buraquinho aqui para te ajudar a colocar em stand, alguma coisa assim, para sempre eles não caírem, né? Quando você for fazer um diorama, uma pose, o que for. Então essas são as articulações que o Action Figure do Ryu possui. Sobre os acessórios, como nós já vimos antes, ele vem somente um par de mão a mais. Então tem essa mão aberta, as duas, obviamente, e temos esse par de mãos fechadas. Pode ver que tá mal pintado pra caralho. É o que eu falei, a NECA antigamente, essa linha do Street Fighter de 2009, então a gente não pode reclamar muito. Ela nem tem mais, né? Na verdade você acaba encontrando em algumas lojas e até nos chineses da vida, né? AliExpress e Extreme. Como eu falei, gostei, mas temos aí os detalhezinhos. Para quem é perfeccionista não vai gostar muito de ver esses detalhes mal pintados e tudo mais. Então vamos colocar aqui esse par de luvas para poder ver como que vai ficar. Muito cuidado na hora que for retirar para não arrebentar os pinos. Recomendo pegar de um lado do outro e aos poucos. Deixa eu falar que eu levei tempo pra caralho para poder tirar essa mão com medo de arrebentar, de quebrar. Pode ver que o pino ela fica muito presa. Eu não sei se quase que colou lá por causa dessa tinta mal feita, mas consegui tirar finalmente. Toma cuidado se você for tirar quando você comprar, né? Tirar essa mão a mais aqui, você pode correr o risco de quebrar. Então vamos colocar a outra mão. Vamos aqui. É muito fácil de encaixar. É bem legal. Apesar de que eu gosto mais do outro par de mão, né, da mão aberta, por causa da possibilidade de fazer o Hadouken. Deixar ele pose do Hadouken. Então eu vou acabar voltando aqui antes da gente terminar o vídeo. Muito bem, esse foi o review do Ryu, personagem mais clássico talvez, né, do Street Fighter junto ao Ken. Eu recomendo essa figura, né, apesar de ela ter uns probleminhas como eu falei no vídeo. A aparência ser mais ou menos igual ao que tem no jogo Street Fighter 4, mas no geral ela vale a pena, né, pelo que o personagem representa assim, pra grande parte das pessoas que jogaram Street Fighter 2 ou as outras edições. Se gostaram do vídeo, dê um curtir e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos assim que forem lançados. Aqui do lado eu estou deixando os 2 últimos vídeos que eu fiz. E na descrição, aqui embaixo, estou deixando, além das redes sociais, né, do canal, uma lista de vários canais parceiros que vale muito a pena conferir, porque o pessoal é muito fera. Então é isso e até o próximo.